Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já quero convidar você a deixar o like neste vídeo e se inscrever aqui no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo novo. E hoje eu quero fazer um vídeo abrindo meu coração para as pessoas que têm a curiosidade ou para aquelas que têm medo de avião. Gente, eu pensei em fazer esse vídeo em forma de ajudar aquelas pessoas que também têm medo de avião ou que por algum motivo querem entender como que dá para superar ou tentar superar esse medo. Eu falo isso com muita propriedade porque apesar de vocês verem aí no meu canal, se você ainda não assistiu os outros vídeos, né? Eu amo viajar e eu só aprendi a amar viajar e conseguir viajar com tranquilidade, principalmente, né, que é o caso do avião, depois de algum tempo. Então, eu queria compartilhar com vocês como que foi a minha história, né, como tem sido a minha história com esse medo, que hoje ele já tá muito melhor, mas eu sei que tem pessoas que têm um bloqueio gigantesco e não conseguem ir com medo de voar e de saber como que é tudo. Então, eu quero compartilhar com vocês como que é e como que foi o início da minha história, dessa jornada aí de voar por todos os lugares. Minha história com medo de avião começa lá por volta de 2010, 2008 mais ou menos, 2009, 2010, quando teve alguns acidentes aéreos envolvendo a Latam e a Gol. E aí, com isso, sempre me vinha aquela assim, eu não vou andar de avião, imagina, nunca vou andar. E aí foi passando um tempo, as minhas amigas falavam, na época eu ainda nem namorava, então elas falavam, não, a gente tem que marcar uma viagem de avião, a gente tem que ir pra algum lugar. Eu falava, gente, jamais, não vou. Eu vou de navio, mas não vou de avião. E aí isso passou um tempo, quando eu estava prestes a me casar, eu e meu marido Bruno, na época, conversamos e falamos, vamos comprar uma viagem pra gente ir pra Fortaleza, que foi a nossa primeira viagem. E aí, o que era? De avião. No dia de comprar a viagem, eu praticamente não dormi. Depois que eu comprei a viagem, eu falei, por que que eu fiz isso? Eu tenho pânico, eu tenho pavor, eu não podia pensar. E na hora que eu pensava, eu começava já a imaginar tudo que podia acontecer, como que era. E aí, eu peguei e falei, por que que eu comprei isso? Porque eu não vou desistir. Aí vai, chega, que nem tem um casamento, muitas coisas, né, pra fazer, pra resolver o dia, aquela ansiedade. Então, acabou que eu não fiquei tão focada nisso, mas lembrava. Chegou o dia de viajar, arrumei as minhas coisas, tudo, peguei várias informações, nunca tinha entrado no aeroporto efetivamente, então peguei informações de como que seria. Chegamos no aeroporto, embarcamos em Guarulhos, em São Paulo. Então, muitas coisas eu lembro de como se fosse hoje, porque pra quem tem medo, tudo é detalhe, né? E pra quem que nem não sente esse medo, você passa desapercebido, nem percebe o que tá acontecendo. Então, chegamos pra embarcar, tudo, entramos, o aeroporto tava cheio, então a gente precisou na área do embarque sentar no chão. E eu lembro que eu falava, assim, pra minha cabeça, eu falava, o que que eu tô fazendo aqui? Ainda dá tempo de ir embora. Então eu só pensava assim, como que eu faço pra ir embora, por que que eu tava ali? E aí eu tive que pegar um ônibus pra chegar no avião e eu entrei lá com a mão suando. Eu não indico fazer isso, né, gente? Mas eu tomei que nem Dramin, tomei aquele antialérgico que dá sono, nada resolveu. Aí dentro do ônibus, eu lá, o que eu tô fazendo aqui? Ainda dá tempo de ir embora, Até que o ônibus para bem na porta do avião e eu olho aquele negócio gigantesco e falo, o que que eu tô fazendo aqui? Ainda dá tempo de eu ir embora. Nessa hora, o que eu fiz? Eu comecei a chorar. Eu chorava. E aí o Bruno super preocupado comigo, perguntando se eu tava bem. E aí eu tô com medo, tremia. E aí eu lembro que eu subi as escadas do avião, aí a comissária muito gentil, eu tava viajando de Latam na época, ela, seja bem-vinda a TAM, que era, obrigada, e eu chorando. Devia estar pensando que nem meu marido tava fazendo viajar, obrigada, né? Não era. Mas eu estava chorando. Entrei a primeira vez num avião, chorando muito. Sentei na minha cadeira, ali eu fiquei, o Bruno sentou na janela, eu sentei na cadeira do meio,
e não sentou ninguém do meu lado. E aí ali eu fiquei esperando. Chegou a hora de decolar, o que eu fiz? Fechei o olho, segurei na mão do Bruno, fiquei sentada, não abri o olho. O avião decolou, tudo. E aí levantou o voo e o Bruno só ficava perguntando pra mim, tá tudo bem? E eu, tá. E tipo, não abri o olho. Eu acho que eu fiquei por volta de uns 40 minutos com o olho fechado. Eu não abria, eu só respirava. Respirava. E o Bruno, tá tudo bem? Tá tudo bem? Medo de ficar viúvo na lua de mel, né? Eu tenho um infarto. Aí depois de um certo tempo, né? Esses 40 minutos, mais ou menos, eu consegui abrir o olho. E aí começaram a fazer o serviço de bordo. E aí eu peguei e olhei a primeira vez pela janela do avião. Que aí eu olhei pra baixo e falei, nossa, é igual ao Google Maps. Que é a visão que a gente tem, né? Quando olha do satélite por cima. E aí, gente, peguei, o avião foi, tudo, na hora de pousar de novo aquele medo, porque eu não sabia como que era tudo a primeira vez. Desci, cheguei, beleza, esqueci. Quando chegou de volta, dos dias de voltar, começou de novo. Aquela preocupação e não saber o que era. Eu falei, por que eu vim aqui? Tipo, curti muito, aproveitei todos os meus dias lá. Mas aí eu falei, por que eu vim? Será que não dá pra ir de ônibus? Ia demorar uns 3 dias pra chegar em casa, mas tudo bem, daria pra vir de ônibus. E uma particularidade pra quem tem medo, assim, eu indico você viajar durante o dia, porque você tem como olhar pela janela e ver que tá tudo bem. Meu voo de volta era um voo por volta das 6 da tarde, então cheguei de novo naquela, como que vai ser, que medo, o que eu tô fazendo aqui? E aí entrei no avião, tudo, beleza. Aí tinha uma pessoa muito conhecida por, acho que a maioria de quem vai assistir esse vídeo, que é o Tiririca. Estava dentro do meu voo e praticamente do meu lado. Aí o que acontecia? Eu não tava nem aí, porque eu sou aquela pessoa que eu posso ver um famoso ou não ver, que eu... Tudo bem. Às vezes até uma pessoa que eu... A não ser que seja que eu goste muito e aí eu peço pra tirar uma foto, não era o caso. E aí o que aconteceu? As pessoas ficaram curiosas e me colocaram na última cadeira do avião, perto do banheiro. E aí todo mundo passava pra poder ver o Tiririca. E o que fazia? Ia no banheiro. E pra quem não conhece, a descarga do avião, ela faz um barulho mais ou menos assim. Aí o que aconteceu? Eu tive picos de pressão baixa porque eu achava que estava acontecendo alguma coisa. E quando eu olhava pra janela, o que eu via? Nada, tava escuro. E aí eu senti minha pressão cair, voltar várias vezes. Eu tinha tomado Dramin, eu tinha tomado antialérgico e nada disso tinha feito efeito pra mim. E aí passou um tempo e eu naquela, na vai e volta, eu falei, meu Deus, nunca mais eu vou andar nisso, por que eu vim tentar fazer isso, por que eu estou aqui? E aí passou, o avião chegou. Descemos tudo e eu ficava só, meu Deus, graças a Deus que eu cheguei, estou em terra firme. Pronto, nunca mais vou viajar, já tive experiência, não quero mais. E aí depois, quando eu entrei no ônibus, a gente veio de ônibus de São Paulo pra casa, eu capotei. É uma coisa que normalmente eu não faço, mas porque o efeito da medicação passou. Então, essa foi a primeira vez que eu viajei de avião. Uma história meio longa, mas espero que vocês assistam. E como que foi, gente, as próximas vezes? Por que eu tive vontade de viajar de novo? Porque a primeira vez foi muito complicada. O que eu vivi lá, o que eu vi quando a minha primeira viagem foi o que me motivou a continuar a viagem. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, porque eu só tinha viajado até então ou pra praia aqui no litoral de São Paulo, ou pra casa da minha família que fica em Minas ou em Jacareí. E essas eram as coisas que eu conhecia. Então, quando eu cheguei lá, eu vi praias que eu nunca tinha visto. Eu andei em lugares diferentes, né, daqui da minha região. E foi tudo muito legal. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Então, me fez falar por que o meu medo vai me paralisar. Então, eu falei, esse medo que eu tenho, ele não vai me deixar de conhecer outros lugares. E isso pra mim virou o maior... Como posso falar pra vocês? É a minha maior inspiração. Tipo assim, é o meu escape. É falar assim, vamos viajar. Comprei uma passagem de avião, vou viajar pra algum lugar. Então parece ser alguma coisa tão
da boca pra fora, mas pra mim ele tem um sentido muito maior, porque eu vivi e vivencio, né, tenho melhorado muito esse medo. Então, quando eu falo em viajar, pra mim é aquilo que brilha os meus olhos. Então, a segunda viagem, a gente foi nada, né? Eu fiz uma viagem a trabalho de Campinas pro Rio de Janeiro. E eu não dormi nessa noite antes. Eu ficava, meu Deus, e agora? Eu fui sozinha, então que foi mais difícil pra mim. Eu não dormi e eu ficava preocupada e eu não podia tomar o Dramin porque eu saí muito cedo pra trabalhar. Então eu não podia tomar o Dramin porque quando eu chegasse lá eu precisava estar bem pra poder absorver tudo que eu tinha ido fazer lá, então eu não podia. O Bruno foi me deixar no aeroporto, eu cheguei lá, fiz tudo que eu tinha que fazer, entrei no avião, me vi sozinha num lugar que eu morria de medo, sentei naquela cadeira e falei, eu não me imaginava me ver aqui de novo tão cedo, e já fazia praticamente um ano da última viagem. Então aí fiquei de novo lá, respirando. E aí decolou tudo, e aí tinha um senhor do meu lado, aí a gente conversou tudo, e aí eu falei que eu tinha medo de viajar. Ele falou assim, pode ficar tranquila, porque o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Ele falou, eu faço isso uma vez por semana e eu também tinha medo. E ele falou, minha esposa também tem medo. Ele falou, quando você for viajar, olha a paisagem, tenta respirar e pensa que é um lugar seguro. Porque quantos acidentes aéreos você vê, né? São muito poucos. É que a fatalidade, ela nos choca muito. Então, isso também ficou muito na minha cabeça. Aí, na volta, senti medo também, mas foi mais tranquilo. Depois de um tempo, eu comprei uma viagem também para Porto Seguro. Fomos lá de novo. Tomei Dramin, tomei Otilert, tomei outras coisas, mas fui. E aí, foi nisso, gente. Foi uma viagem, outra viagem. Normalmente eu sempre tomava o Dramin, porque me dava enjoo. Então quando eu servia as coisas dentro do avião pra comer, normalmente eu também não comia. Eu só tomava um pouquinho de água, porque minha boca ficava muito seca. Então eu não comia nada, eu não levantava, eu não ia fazer xixi, eu só ficava sentada. Era o que acontecia. Então, queria falar pra você que tem medo, vai com medo. Porque se você não for, o medo vai te impedir. Agora, se você for, você pode descobrir coisas que você nunca imaginou e também viver, tipo, coisas que você jamais imaginou. Então, é o que tem me movido. Todos esses anos, porque já fez, né, 11 anos da minha primeira viagem. E quando você vai conhecendo também os barulhos, o que faz, o que é normal, o que não é, isso também faz com que você se sinta cada vez mais à vontade. E aí, depois de algumas viagens, o que foi um divisor de águas para mim foi a chegada da Bia. Eu fiz uma viagem grávida da Bia, eu tava de 4 meses. Eu tomei os remedinhos, né, tomei o Dramin, tudo, até porque tava grávida. E aí, quando ela nasceu, a gente demorou até para fazer uma viagem com ela. A primeira viagem da Bia foi com 1 ano. E aí eu falei assim, agora eu tenho uma pessoinha que eu preciso cuidar. E quando eu for viajar, eu vou precisar dar atenção para ela, tentar me virar com ela ali. Então esse medo não poderia me atrapalhar. A nossa primeira viagem foi um voo rápido, de 1 hora, então não precisou de muitas coisas. Até por curiosidade, a Bia foi super bem no primeiro voo dela. E aí, depois, numa segunda viagem que a gente fez, eu não me esqueço que foi pra Bahia. Eu já comecei a me sentir mais segura de conhecer os barulhos, até porque ela tinha sido um pouco mais próxima da última. Então, depois de uns 3, 4 meses que eu tinha feito essa primeira viagem com a Bia, eu fiz essa outra viagem. E aí eu comecei a me sentir mais segura. Foi a primeira vez que eu não tomei um remédio pra dormir, que nem ou pra enjoo, que era o Dramin. E eu consegui ir bem. Fiquei tranquila, tentei respirar, tentei escutar, tipo, assistir uma série que tinha no avião ou no celular, né? Baixar alguma coisa, colocar uma musiquinha, tentar ler um livro, alguma coisa assim, fazer palavra cruzada. Então, foi a primeira vez que eu me vi não precisando tomar o remédio pra sentir tanto enjoo e também o de querer, tipo assim, dar uma baixada, sabe, da adrenalina. Então,
Foi isso depois de quantos anos? Depois de uns 6 anos, gente. Depois de já algumas viagens. Hippie movement. E aí, com o passar desse tempo, eu comecei a não usar mais nada de remédio, tipo assim, de Dramin ou antialérgico que dava sono pra ajudar a dar uma melhorada. E eu fui sentindo cada vez mais segura. E com uma criança, você precisa precisa que nem estar atenta a ela, né? Então o que eu precisava levar a Bia no banheiro pra fazer xixi, eu precisava trocar muitas vezes a roupinha dela, porque às vezes ela tava dentro do avião, eu ficava com calor ou com frio. Então ela precisava de mim. Também tem o Bruno, né, que é meu marido, mas às vezes ela quer a mãe. Então foi a partir daí que eu comecei a levantar pra ir no banheiro, porque eu não ia. Em voo de 3 horas eu não ia no banheiro. Foi aí que eu comecei a que nem levar ela até o banheiro, muitas vezes para poder fazer que nem trocar a roupinha ou ela precisava usar o banheiro. Então é um processo longo que demorou muito tempo. Ele não foi simplesmente andei uma vez, na segunda tava tudo bem. Eu venho construindo com o passar do tempo. E agora, depois de algumas tantas viagens, eu já conheço, que nem eu sei o que vai acontecer na hora que eu entro, que eu sento, mais ou menos o que as pessoas fazem, né, quando entram, barulhos que fazem. Então, pra mim, que nem na hora que o avião pousa ou que ele vai decolar, que ele faz um barulho do trem de pouso que bate por baixo muitas vezes, eu me assustava, eu olhava pra fora, eu falava, tá tudo bem, será que tá acontecendo alguma coisa? Não, é normal, é um barulho que acontece. Então, essa experiência de voar e também pesquisar o que são esses barulhos, essas coisas que acontecem, foram o que fizeram eu ter mais segurança e também sempre pesquisar pessoas falando que é um meio de transporte seguro, que a chance de um acidente é muito menor do que, por exemplo, um acidente de carro. A gente está muito mais exposto. Hippie movement. Então eu queria compartilhar com vocês como que foi, como que é. E eu sempre fiz voos tipo de 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E é o meu sonho fazer viagens pra fora, que aí vão ser voos de 10, 9, 15 horas, que for o caso, que já é um pouco diferente, mas é o sonho, né? É os planos. Espero que eles venham logo. Hippie movement. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber da minha história. Ela ainda está sendo escrita, né? Estou ainda superando meus medos. Às vezes acontece de pegar um voo num horário diferente ou com uma companhia aérea diferente. Ainda acontece, mas eu já sei me controlar um pouco melhor. Então, tenho conseguido cada vez mais me aventurar. E pra mim é uma alegria. Toda vez que eu compro uma passagem, eu fico, nossa, agora eu vou num lugar diferente. Ou eu vou naquele lugar que eu gosto muito. Então, essa vontade de ir, essa animação, sabe, de conhecer um lugar é muito maior que o medo. Então, se você tem medo, eu queria falar pra você, se arrisque aí pelo menos uma vez, pra você saber como que é. Se você falar, não, nunca mais quero ir, você já foi, você sabe como que é, fica mais fácil. Então, a gente vai escrevendo essa história, né, com o passar do tempo. Mas não deixe esse medo te segurar, faça com que você voe mais alto, tá bom? Deixe seu like nesse vídeo, se você gostou, e se inscreve aqui no canal. Um grande beijo, tchau, até o próximo vídeo.